A solução para quem quer fumar, mas é proibido em muitos lugares por conta do cheiro e da fumaça, parece que foi resolvida com o surgimento dos cigarros eletrônicos. Mas que custo pode ter essa solução para os usuários? Para responder essas e outras perguntas sobre o vapor, eu tenho o prazer de receber a cardiologista a doutora Jaqueline Shows, professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretora do Programa de Tratamento de Tabagismo do INCOR. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e a pergunta é provocativa. Será que essa solução é uma solução ou ela traz mais problema do que o cigarro? Primeiro que na nossa legislação, no nosso país é proibido fumar qualquer produto fumígeno e o cigarro eletrônico está incluído. Então, por questão social, isso já é um problema que não se é permitido fumar. A legislação está aí e nem permite o uso. As pessoas têm até que se adequar, bares, restaurantes, em família, porque também o cigarro eletrônico, apesar de ser uma promessa de não ter cheiro e nem o que o cigarro incomoda, como o monóxido de carbono, tem outros componentes que também poluem o ambiente, que a gente chama de fumo de terceira mão. Ele tem substâncias nanopartículas, partículas ultrafinas nesse aerossol, que até em concentração é maior do que o do cigarro convencional. E elas, para o sistema cardiovascular e respiratório, são terríveis, porque são altamente inflamatórias. São partículas ultrafinas que ficam dispersas no ar. Quem está no ambiente vai respirar, então, inala aquilo. Quem está fazendo uso, mas quem também. E hoje a concentração, porque a geração cigarro eletrônico veio evoluindo ao longo do tempo. Então hoje a quarta geração tem sais de nicotina, oferece uma quantidade de nicotina muito maior para o usuário e exatamente por não ter essa restrição, essa proibição que o cigarro convencional tem, o uso do indivíduo é muito maior. Alguém para fumar um maço de cigarro dá 200, 250 tragadas para fumar um maço. A turma do eletrônico compra pod que dá 10 mil puxadas, que cada puxada é uma tragada. Muitas vezes as pessoas dão 1.000, 1.200, 2.000 puxadas dia. Consequentemente, quando você pega a comparação do aerossol com a fumaça, você fala, tem muito mais substância química na fumaça do cigarro, correto? Só que no aerosol, você tem também um monte de outras substâncias, até diferentes do cigarro, como, por exemplo, a concentração de partículas ultrafinas. E outros componentes que vêm desse aquecimento, que gera uma combustão não total, não gera monóxido, mas gera outras coisas. E como o indivíduo usa muito mais, usa 3, 4, 5, até 6 vezes mais, aquela diferença que poderia ser benéfica, entre aspas, desaparece. Porque a quantidade de nicotina no final do dia chega a ser maior até do que quem fuma cigarros regulares pela alta exposição e frequência. Então, de bom esse produto não tem absolutamente nada, nada. É engraçado porque essa comparação, quando você começou a falar, parece a cerveja com o destilado. Isso. Tem menos quantidade de álcool na cerveja, só que ele bebe uma quantidade muito maior. Perfeita. E acaba que a quantidade... Perfeita essa analogia, ela é plausível, sim. E aí, o maior risco continua sendo o risco cardiovascular e também, claro, alguns tipos de câncer? E o que a gente percebe? Câncer é uma doença que demora muito tempo para a gente avaliar os impactos, mas acredito como o cigarro eletrônico, se você for ver, hoje a gente também tem uma outra situação que limitava a avaliação do impacto do cigarro eletrônico e muita gente fazia o duplo uso. Eram fumantes que migravam, então qualquer coisa que acontecesse com a saúde dele ia para a conta do cigarro. Hoje não, você tem uma geração a partir desse sal de nicotina, que é de 2017 para frente, 2018, que são usuários exclusivos de eletrônico. Pessoas que nunca colocaram cigarro na boca. São jovens, nunca colocaram cigarro na boca. E você vê na literatura, na medida que avança o uso do cigarro eletrônico no mundo, que é uma epidemia, né? O que você observa? Relatos de casos cada vez mais frequentes na literatura de doenças graves que você tinha com o fumante, mas que o cara demorava 20, 30 anos para desenvolver. E agora tem relato de casos de infarto agudo, acidente vascular cerebral, AVC. E infarto, tem um relato de caso agora, vai ter o Congresso Brasileiro de Cardiologia, vai ser apresentado um rapaz de 26 anos, usuários exclusivos de eletrônico, com infarto agudo, com perda de função ventricular, por conta de um evento cardiovascular provocado pelo cigarro eletrônico. Então, cada vez é mais frequente e os números vão, com certeza, aparecer de forma epidemiológica, mas de uma forma mais robusta, na medida que esse grande consumo se alastra no mundo. No Brasil tem consumo, mas como é proibido,
Isso segura o consumo. Hoje é restrito a grandes centros. Isso que eu ia te falar, hoje o consumo ele é proibido. Ele é proibido. Mas ele é feito. Ele é feito porque a comercialização, o que é proibido na verdade é a comercialização. A venda é ilegal. Mas se você vê alguém usando cigarro eletrônico, você não vai prender o indivíduo por conta disso. Então, claro que as pessoas obtêm isso de forma ilícita, né, o comércio ilícito, como também obtém cigarro, que é uma droga lícita, de forma ilícita. O que mais se vende é produto ilícito, por causa do preço. Então, você, como fala, regulamentar a comercialização não vai coibir o comércio ilegal. Pelo contrário, acho que vai até amplificar. Essa é uma discussão. Sim, é uma discussão. De você regulamentar, porque aí, teoricamente, você diminuiria, que não é real. Você vê pelos cigarros. Exatamente. Né? Os contrabandeados são os que mais... E assim, o grande problema de você regulamentar isso, você aumenta a base de usuário. Hoje, o consumidor de cigarro eletrônico é um público de média e alta renda. Se você libera a comercialização, ele fica acessível para todos os demais. Muito democrático, e o preço do ilegal e aí até a qualidade do ilegal é feito do lado, né? Você vai com uma qualidade pior para muito pior. E quem vai consumir? Quem tem menos recursos. E quem vai poder ser tratado? Tudo é complicado. Então, o impacto no sistema único de saúde é um tiro no pé. Está se discutindo no Congresso um projeto para aprovar como se fosse uma vantagem de arrecadação, que agora só se fala em arrecadar, né? Então, pensando nisso, só que assim, isso é o maior tiro no pé que alguém pode imaginar, uma política pública que quer vender algo que provoca dependência. Para tratar um indivíduo desse, não é fácil. A pessoa, para se livrar do eletrônico, tem que ser tratada. E é a mesma estratégia de tratamento do cigarro convencional, mas tem que tomar remédio, tem que tratar por 3 meses, ter um processo de preparação, de descondicionamento. Não entendo isso. E você comentou que a classe mais alta, a classe média, que tem mais acesso a esse tipo de... custa 150, 200 reais cada produto. Tem tecnologia, tem touch que você escolhe. Fica glamourizado até. Super. E o produto que vende aqui, isso é interessante, as marcas são mundiais. É o mesmo que o garotinho lá na Inglaterra está consumindo, e lá também é proibido para adolescente comprar, só que eles têm acesso. Então isso é uma falácia. Na Austrália, você pega público até 19 anos, 18 anos, a prevalência no país que liberou é 10, 15, 20%. No Canadá chegou a ser 25%. Então tem muito país revendo isso, porque foi um grande tiro no pé. Eles acreditaram acreditaram, porque é uma crença, né? Porque não tinha dado suficiente, era uma crença baseada nessa comparação de fumaça com aerosol e com quantidade de componente químico. Só que esqueceram de estudar o usuário. Como que ele usa? Como que ele se comporta? Como que ele se comporta? Droga, né? E aí a gente descobriu que o uso que ele faz é muito maior do que do outro, então aquela possível diferença é anulada, perdida, e até com outras características distintas que o produto tem que o outro não tem, como, por exemplo, partículas ultrafinas e outros componentes que são gerados, até desconhecidos, né? Gerados, tem pelo menos 2.000 substâncias quando você faz uma análise do produto. O cigarro tem 4.700, mas eu falo 2.000 substâncias, que vantagem Maria leva, com uma exposição tão massiva, né? Porque o cara fuma mesmo. E aí você estava falando, né? É um público jovem que faz o uso. Se eu voltar para a década de 80, sei lá, molecada fumava, lembro que, enfim, eu não fumava, mas enfim, você tinha molecada que fumava, mas se a gente pensar em saúde do coração, aquela juventude, ela tinha comportamentos muito mais saudáveis no estilo de vida. Sem dúvida. Porque tinha muito mais movimento, menos acesso a álcool, enfim, uma série de... tinha menos poluição. Sim, outro fator importante. Então hoje você pega uma população que já não tem um estilo de vida muito bom, e joga um trem inflamatório desse? Qual o impacto que isso vai ter na saúde? Eu acho que é terrível, e se vê até, como eu falei, você tem hoje dados epidemiológicos como relato de caso, mas na medida que você vai tendo isso vai sendo computado. Inclusive tem um CID para uma doença pulmonar que é específica do cigarro eletrônico, que é a EVALI, que foi uma síndrome respiratória um pouco antes do Covid, que dava uma insuficiência respiratória grave em usuários de cigarro eletrônico, basicamente porque o dispositivo que essas pessoas usavam, eles adicionavam, por exemplo,
fazia tipo em casa mesmo, né? Adicionava substâncias que tinham vitamina E, que tem um componente inflamatório, às vezes tinha cannabis junto, maconha junto com o produto, THC. Então essa levou uma queimadura no pulmão, é uma queimadura, e chegou a ter transplante cardíaco, foram 2.700 internações, mais de 70 óbitos. Então, mostrando que o sistema pulmonar foi feito para receber ar, né? E de preferência puro, né? E é tão viciante quanto o cigarro? Muito mais. Sabe por quê? Porque não tem o cigarro para você fumar, você tem que se levantar, se retirar, não pode fumar em qualquer lugar, deixa cheiro, deixa rastro, né? Eletrônico não deixa rastro. Então, e outra característica do produto é o tipo de sal, é um sal de nicotina. Então, o pico dopaminérgico é muito rápido, mas o pico e a queda também é muito rápido. Aí fica repetindo. Por isso que ele chega a dar, como eu falei, 1.000 puffs, 800 puffs, 600 puffs. É mais difícil abandonar o cigarro eletrônico do que o cigarro normal? E é uma coisa interessante, a abstinência momentânea é muito mais intensa. A pessoa não consegue. Ela fala, vou deixar o pod ali, não vou usar, dá 5 minutos ela já está usando. Então, essa tolerância de suportar a abstinência nos primeiros dias é pior que o eletrônico. É engraçado isso. O cigarro tem boa parte comportamental, tem uma abstinência química, só que o teor de nicotina das pessoas do eletrônico é maior. A gente até tem uma pesquisa, está em fase de análise de dados, foram 400 usuários de cigarro eletrônico da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, frequentadores de bares, restaurantes, pessoa que não estava no consultório, né? Vão ter 100 pacientes que são de consultório, para a gente ver o percentual de nicotina e também usuários de cigarro convencional, para a gente ver. E assim, num dado preliminar meu, eu já vi que usuários de eletrônicos que procuram um consultório médico para parar, todos tinham um nível de nicotina acima de quem fuma 20 cigarros por dia. Caramba. Então agora a gente vai ver na prática clínica, esse pessoal que é novo, muita gente jovem que está usando, usa o produto há pouco tempo, a médio tempo e alto tempo. É interessante que é perguntado também nesse questionário uma autopercepção do consumo. Então essas pessoas que estão usando o produto há mais tempo já percebem claramente, ele já sabe a marca que é o produto que ele tem, até por questões financeiras. Ele vai vendo que cada vez ele precisa usar mais. Então ele procura um teor de nicotina maior, um dispositivo que ofereça mais puxadas, porque ele fica totalmente dependente, ele tem que ter um em cada lugar, porque ele fica destruído se tiver sem. Agora, quando você para o cigarro, né, falam assim, depois de 3 anos que você parou de fumar, o risco para você desenvolver câncer e tal é o mesmo de que, enfim. Para o cigarro eletrônico serve a mesma lógica? O que a gente percebe é interessante. Como as pessoas muitas são jovens, às vezes eles não têm sintoma. Ele não percebe sintoma. Enquanto o usuário, sempre pergunto, você tem algum sintoma? Alguns percebem, mas a maioria não. Vem incomodado com o grau de dependência. O que motiva um usuário de eletrônica a parar de usar é ficar refém do uso eletrônico. Ele fala, é impossível parar isso aqui. Né? E também perceber alterações de humor, que está mais ansioso, irritado, que deixou de fazer um monte de coisa porque só quer fumar eletrônico. A pessoa tem uma percepção ruim na medida que a dependência vai se instalando. Bom, quero super agradecer esse papo, porque é importante a gente alertar as pessoas. Hoje a gente vive num meio ambiente onde você tem informação de tudo quanto é tipo. Muito ruim, né? Também. Muitas informações que não são as melhores, eticamente corretas e moralmente também. Então, trazer esse tipo de informação, esse tipo de alerta para as pessoas é muito importante. Super obrigado. Eu que agradeço, uma honra participar do teu programa. Muito obrigada.